Olá, meus amigos, meu nome é o Elton, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, ficou um pouquinho mais difícil de sonhar. Hoje viemos aqui batendo na realidade. Mas mesmo assim, olha, para as últimas altas que nós tivemos, hoje é apenas um dia de realização. Porque, como já falei aqui para vocês várias vezes, tanto na alta quanto na baixa, o mercado ele nunca sobe desse jeito, ó, e nunca cai assim. Como é que ele anda? Ele anda, ó. Sobe num um dia, 2 dias, aí recua um, dois, só que recua menos. Na hora de avançar, avança 2, 3 dias, só que avançando muito mais. E assim vai indo. Característica de movimento de alta, desculpem. E assim, ó, mesma coisa, só que ao contrário. Característica de tendência de baixa. Como mostrei para vocês, o índice Bovespa e alguns papéis, muitos papéis na verdade, estavam vindo aqui, ó, em movimento claro de baixa. O que houve nos últimos dias, principalmente a partir da segunda metade de março? Movimento de reação compradora, fundos e topos ascendentes. E agora, ontem, para ser mais específico, o Ibovespa, principal índice da nossa bolsa, bateu aqui nessa médiazinha roxa, que é a média de 200 períodos. E vocês sabem que o preço abaixo da média de 200 períodos significa que permanece o movimento de baixa no longo prazo. Preço acima da média de 200 e com as médias de curto prazo cruzando a média de 200, pronto, aí pode dar bom. O que significa, em linhas gerais, que apesar de todas essas últimas altas do final de março para cá, em linhas gerais, o mercado ainda é um mercado de baixa, certo? Isso tem que ficar claro. Mas, dentro de um movimento de reação dos compradores, foi feito aqui tudo o que deveria ser feito. E, por enquanto, esse recuo de hoje ainda é um recuo de realização das últimas altas, inclusive num recuo assim um pouquinho, não vou dizer assim, não muito forte. Pode visitar aqui ainda a região dos 104 mil pontos. Agora, se amanhã ou nos próximos pregões, claro, já vier arrombando aqui acima dos 108 mil pontos, mostra um mercado muito mais comprador. E Bovespa fechou agora, tá no leilão de fechamento ainda de algumas ações, mas está fechando aqui com uma queda de 0,44%. Enquanto que índice futuro, o pau tá quebrando, queda de 0,33%. E o dólar hoje levemente positivo, passou boa parte do dia no negativo, agora que na parte da tarde veio positivando, voltando nos 4,93, chegou a bater 4,94. E na mínima do dia, meus amigos, dólar nos 4,90. 4,90. Menor cotação desde... Vixe, minha Nossa Senhora. 4,90, ó. É a menor cotação, só se o Profit tiver errado. É a menor cotação do dólar desde fevereiro de 2020. Ou seja, 3 anos atrás. 3 anos atrás o dólar tá chegando agora em sua cotação mínima. Em relação ao mercado, tivemos aqui quedas relativamente um pouquinho mais fortes, vamos falar delas hoje. Setor de frigoríficos, caída aí com um pouquinho mais de gosto. Marfrig, BR Foods e Minerva indo visitar regiões de mínimas. TOTS também caiu bastante aqui, Açaí 4% e Apvida 4%. E as altas hoje foram um cadinho mais minguadas, com destaque para MRV, que veio aí dando um resultado excelente, divulgado na noite de ontem. Melius subindo 3%, Zetec, Eneva e Qualicorp, além da Copel, fecham as 6 maiores altas do índice Bovespa. E lá fora, meus amigos, estamos totalmente descolados. S&P 500 e Dow Jones com altas boas, chegando ali a 1,3% no S&P 500 e 1,14% no Dow Jones. E no índice futuro dos gringos, o negócio está mais melhor de bom ainda. S&P 500 subindo 1,2%, Nasdaq quase 2% e o Dow Jones por volta de 1% de alta. E hoje tivemos a divulgação de um dado, meus amigos, que não veio muito bom. Vou falar para vocês aqui, ó. Pedido inicial de seguro-desemprego. O que é que nós queremos ver lá nos Estados Unidos? Nós queremos ver menos, quer dizer, não, desculpe, é o contrário, ó, mais pedido de seguro-desemprego. Isso é bom, eu confundi. É porque a projeção que era 232 mil, ó, e veio 7 mil pedidos a mais, ou seja, mostrando uma desaceleração da economia. E a inflação, mesma coisa, ó. Lá era projetado em março uma inflação aqui, índice de preço ao produtor de 0,1% e veio aqui muito melhor que o esperado. Ao invés de subir,
deu uma queda de 0,5. Então foi justamente o que animou o mercado lá dos Estados Unidos, certo? E aqui no Brasil, estamos aqui nesses últimos pregões, o que ajudou bastante a essa alta aqui, que na verdade começou em março, né, como eu mostrei para vocês, mas o que ajudou muito foram as expectativas de melhoria na economia, melhoria na taxa de juros, devido aos últimos anúncios, com a nossa inflação vindo lá embaixo, meus amigos. Nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses, de acordo com o que foi divulgado pelo IBGE, chegou a 4,65%. Enquanto que o mercado estava esperando que ficasse em 4,71%. Então já está dentro do intervalo da meta, o limite de tolerância da meta de inflação do Banco Central, já que o centro da meta é em 3,25% e o teto 1,5%, ou seja, dá ali um teto de meta da inflação de 4,75%. Então já estamos dentro. O que era esperado aqui de um cara que realmente estivesse preocupado com a situação do país, com taxa de juros? Baixar, né? Fala, opa, vamos baixar a taxa de juros. Só que não. O Campos Neto inventou de filosofar, ó. Compara a Selic antibiótico. O Campos Neto comparou a Selic antibiótico e diz a investidores não ser a hora de baixar os juros. Meus amigos, você tá com a inflação aqui de 4,5%. Você tá falando que a culpa dos juros em 13,75% é a inflação. Sendo que ele atingiu nesse patamar, a gente tava com a inflação superior a 10% ao ano. Indo para 11, 12. Se isso não é momento de baixar a taxa de juros, é quando? É quando a inflação... Meu Deus do céu, é quando tiver a quebradeira geral, mais do que já tá. Então, essa foi a metáfora que o filósofo contemporâneo Campos Neto fez. Em sua fala, o presidente do BC fez uma metáfora e comparou a Selic a uma dosagem de antibiótico, onde a economia seria o paciente. E ele aqui é o doutor da morte, só se for. Se você parar no meio do tratamento só porque você tem os primeiros sintomas mais positivos, você pode perder todo o efeito. Assim como se você deixar o paciente aí e não tomar a atitude que tem que fazer, o paciente morre também. E aqui, o presidente Lula chegou na China para assinatura de aproximadamente 20 acordos e ele deve encontrar o Xi Jinping na manhã de sexta-feira, o que lá para eles é noite de sexta. E em relação às ações, meus amigos, eu trago para você atualizações de frigoríficos, como eu falei lá no início. Aqui tivemos hoje atualizações de análise para Marfrig, BR Foods e também da JBS, certo? O setor como um todo, ele deve passar aqui por desafios grandes ao longo de 2023, certo? Então, o Bank of America começa falando que a JBS deve ter um ano muito difícil em 2023, com um cenário mais desafiador na maioria de suas divisões de negócios. De acordo com eles, uma das coisas que vai prejudicar, é o excesso de oferta de frango. Vai acabar aqui prejudicando as suas margens na sua subsidiária lá dos Estados Unidos e da Seara também. Enquanto que o ciclo negativo do gado deve prejudicar suas margens lá nos Estados Unidos. Outra coisa que deve trazer impacto já nesse próximo resultado foi a suspensão aqui da exportação para a China, né, devido ao caso da vaca louca. Então isso aqui deve impactar, reduzir aqui projeção de receita e de resultado operacional. Então agora o Bank of America reduziu o preço-alvo das ações da JBS dos 51 para os R$36. Então vamos ver aqui, JBS, R$36. E outro detalhe, né? Todas as ações, ó, como eu falei lá no início, vou mostrar para você, tem que matar a cobra, mostrar o pau, né? Todas elas operando em regiões de mínima. Quem gosta dessas ações, estão aqui nas mínimas da mínima. Marfrig, zona dos R$6, mínima desde 2020. BR Foods, embicando ali por 5,48. 5,50, né? R$6 também. Mínima desde 2005, 6, meus amigos. 2006. Minha Nossa Senhora. Aqui, ó, JBS, região dos R$16, mínima do ano aqui, ó, 16,71, que por sua vez é a mínima desde o final de 2020. E BIF, ó, Minerva, perdendo aqui a região de fundo do anual, fazendo pivô de baixo. Quer saber o que é um pivô de baixo, ó? O vendedor tá vendendo, recompra e depois derruba até chegar no próximo alvo. Região importante agora da BIF 3 vai estar aqui, na minha opinião, já perdeu essa, né?
Próxima região importante aqui, faixa dos 8,50. Vai chegar lá? Não sei. Eu sei que as ações estão aqui com desconto do início de 2022. Aqui tá no mesmo patamar que estava em março, abril do ano passado. Então, se chegar aqui no preço-alvo, seria o preço-alvo dos R$36, né? Tá, mas não é bife, é JBS. R$36. Cara, ó, no tempo de vaca gorda, a JBS veio batendo aqui, ó, nos 37, certo? Então, se chegar aqui dessa região que tá pra lá, vai ter um potencial aí 35. É 35 mesmo, tá certo? 36, mas mesmo assim, meu amigo, 36 tá muito otimista. É mais de 100%. Pode valorizar aí mais de 100% as ações. Então, se tá ruim assim, imagine se tivesse bom, né? Mas também do que era antes, né? A projeção antes, R$51. E em relação agora, vamos ver as outras duas, as primas, BR Foods e Marfrig. Lembrando que a Marfrig detém uma participação de mais ou menos 30 e poucos por cento aqui na BR Foods, certo? Então é uma das suas investidas. Então, de acordo com o Bank of America, eles recomendaram aqui, ó, posição neutra para Marfrig, tá comprado, fica comprado, tá de fora, fica de fora. E um preço-alvo menor. E a queda, assim como estimativa, papá, e neutra. Aqui não tá dizendo. Para Marfrig, não tá dizendo se foi neutro ou não. Mas enfim, o preço médio agora da Marfrig tá nos 7,60. E do BR Foods foi cortado dos 9 para os 6,30. E a Marfrig também tava lá nos R$9. Então Marfrig agora e BR Foods. Marfrig, na opinião deles, né, teria um potencial aqui de valorização 40, mais de 40%. E BR Foods vai ser nessa faixa mais ou menos. Deixa eu dar uns 50, que tá no 6 e pouco. Quase 50. É, 44%, mais de 40%. Então vamos lá, o que é que vai acontecer aqui, meus amigos? Então, para a BR Foods, botar aqui azul, pronto. Ó, chama atenção novamente, deixa eu falar para vocês aqui que é uma empresa muito alavancada. Então, para reduzir essa alavancagem, ela colocou à venda alguns dos seus ativos. O principal dele é a divisão de comidas para animais de estimação. A empresa estima arrecadar aí mais ou menos 2,5 bilhões de reais, certo? Então aqui, ó, apesar de enxergar a Marfrig em uma posição relativamente melhor, já que ela opera aqui, ó, com um fluxo de caixa muito melhor do que a sua investida, o ciclo de queda lá nos Estados Unidos deve impactar a companhia também. Então, Marfrig e a BR Foods vão passar aí por momentos um pouquinho mais difíceis. Então, aqui, ó, nesse ano, só para título de comparação, devido a esse ciclo negativo da carne, né? O resultado operacional deve cair de 9 bilhões de reais em 2022 para 5,3 agora em 2023, ou seja, uma queda aqui bem interessante. Então, mesmo com esse cenário, né, o Bank of America ressalta que a Marfrig tem conseguido superar os pares de carne bovina nos países norte-americanos por meio de sua parceria com pecuaristas e sua sólida execução fiscal, o que reduziu a pressão da queda na disponibilidade de gado em suas operações. Aqui é o cenário lá na América do Norte. Então, aqui na América do Sul, por sua vez, assim como as outras companhias, deve ocorrer também um impacto aí em relação ao embargo que tivemos devido ao cenário da vaca louca, que foi resolvido de forma relativamente rápida. E o que vai afetar também aqui, ó, mas aqui é positivamente, foi a queda do valor do gado aqui no Brasil, certo? Então, para quem gosta desse setor, como eu já falei aqui, não é um setor dos melhores, mas também está longe de ser um setor assim de empresas bombinhas. Tem que saber que é um setor um pouco mais complicado e é mais interessante para quem acredita assim, em longo prazo, para quem acredita, por exemplo, que o governo Lula vai trazer aqui, vai fazer viagens e trazer negócios que possam aumentar ainda mais os negócios dessas empresas e de outras, certo? Nessa perspectiva, com certeza, são empresas que, pensando assim no médio e longo prazo, são empresas bem interessantes. Então, se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado a todos. Tudo de bom e até mais.